Bom dia, irmãos, a graça e a paz do Senhor. Estamos começando mais uma Escola Bíblica Dominical online. E estamos aqui com o nosso irmão Ulisses. Bom dia, irmão Ulisses. Bom dia, irmã. Graças e paz a todos. É sempre uma alegria, um prazer estar aqui, né? Amém. Nós vamos começar a nossa série de perguntas, né, que o nosso pastor nos envia durante a semana. Eu convido você a abrir a sua Bíblia em 1 Coríntios, que é onde está a nossa primeira pergunta, a pegar uma caneta, um marca-texto, um lápis e marcar as respostas que a gente for aqui conversando, né? Então, vamos começar. Nossa primeira pergunta diz: quando Paulo diz que essas coisas foram feitas em figuras, ele nos cita 5 exemplos que não devemos seguir. Quais são? A resposta está em 1 Coríntios 10, de 6 a 11. E estas coisas foram-nos feitas em figura, para que não cobicemos as coisas mais, como eles cobiçaram. Não vos façais, pois, idólatras, como alguns deles, conforme está escrito. O povo assentou-se a comer e a beber, e levantou-se para folgar. E não pratiquemos a imoralidade, como alguns deles praticaram, e caíram num dia 23.000. E não tentemos a Cristo, como alguns deles também tentaram, e pereceram pelas serpentes. E não murmureis, como também alguns deles murmuraram, e pereceram pelo destruidor. Ora, todas essas coisas lhes sobrevieram como figuras, estão escritas para aviso nosso, para quem já são chegados os fins dos séculos. Em primeiro lugar, Paulo cita aqui a cobiça, né? A gente não pode desejar, né? Porque a cobiça é a fonte de todas as 4 outras ofensas. Mas cada um é tentado, quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Isso está em Tiago 1, de 14 a 15. Né? Quer dizer, a concupiscência é o desejo irrefreado. Né? Quando ele fala aqui no desejo, é aquele desejo da carne, né? Que a gente não consegue dominar. Né? Não um desejo do coração, algo que você almeja, entendeu? Aí, em segundo lugar, ele fala da idolatria, né? Esse caso em questão foi quando os israelitas sentaram-se e comeram, beberam na festa dos ídolos aos bezerros em Horebe. Então, a gente lá no Velho Testamento, em Números, né, a gente tem essa passagem lá. Salmos também até comenta isso, né? Fizeram um bezerro em Horebe e adoraram a imagem fundida. Está em Salmo 106, 19. Em terceiro lugar, tem a imoralidade. Essa passagem que ele está citando está em Números 25, 6. E eis que veio um homem dos filhos de Israel e trouxe a seus irmãos uma medianita, à vista de Moisés e à vista de toda a congregação dos filhos de Israel, chorando eles diante da tenda da congregação. Em Números 25, 9 diz: e os que morreram daquela praga foram 24.000. Quer dizer, a consequência, né, dessa imoralidade ali foi a morte de 24.000 pessoas. Em quarto lugar, nós temos a tentação. E não tentemos a Cristo, como alguns deles também tentaram. Embora eles bebessem da pedra, que é Cristo, está em 1 Coríntios 10, 4, né? E beberam todos de uma mesma bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo, né? É Cristo, né? Eles colocaram ainda mais à prova, duvidando que ele poderia fornecer água, né? Está lá em Números 20, 13. A gente já leu essa passagem, já estudou essa passagem, quando Moisés, né, vai na pedra e bate para que ela dê água. Isso é Cristo. E eles duvidaram disso, né? E Cristo é o nosso pão também. E lá no deserto também, eles disseram que eles não queriam saber mais daquele pão. Eles não gostavam mais do maná, né? E o pão é Cristo, né? Por isso vieram as serpentes, picaram eles e tiveram que fazer. Moisés mandou fazer uma serpente de bronze para quando eles olhassem ficassem curados. E a serpente, aquela figura ali, é uma figura de Cristo também. Eles rejeitaram isso, né? Em quinto lugar está a murmuração. Alguns deles murmuraram sobre a morte de Coré e seu grupo, que também eram murmuradores. Está lá em Números 16, 41. E o povo ali de Corinto estava murmurando contra Paulo, né? Um apóstolo de Jesus. Né? Então, por isso que ele faz essa comparação. Uhum. Né? Então, essas cinco coisas, né, elas sim, são as principais causas da destruição de Israel. Né?
E a gente também acaba cometendo várias, se não todas elas, né, durante a nossa vida. Então é Paulo ali nos mostrando que Deus quer que a gente se afaste desse tipo, né, de coisa, para que a gente possa ter uma vida mais íntima, melhor, da presença de Deus. Sim. E como que as coisas não mudam, né? Desde o passado eram as mesmas coisas e continua hoje em dia as mesmas coisas. Mesmas coisas. Mesmo erro que o povo cometia há 5.000 anos atrás, cometeu há 2.000 anos atrás com Cristo e agora continua cometendo. É porque nessas três eras, tem uma coisa em comum, né? Se chama homem. Sim. Onde tiver um homem, é verdade. Deus tem que agir, senão ele, por si só, a gente... Com certeza. Ainda bem, graças a Deus por isso, né? Que existe uma salvação aí. Então, a nossa resposta está aí em 1 Coríntios, capítulo 10, dos versos 6 ao 11. Grifa aí na sua Bíblia. E vamos para a segunda pergunta, que diz: quando Paulo menciona as diversas aparições de Jesus após a ressurreição, como ele se considerava quando o Senhor apareceu a ele? A resposta está em 1 Coríntios 15, de 5 a 10. E que foi visto por Cefas e depois pelos 12. Depois foi visto uma vez por mais de 500 irmãos, dos quais vive ainda a maior parte, mas alguns já dormem também. Depois foi visto por Tiago, depois por todos os apóstolos. E por derradeiro, e de todos, me apareceu também a mim, como ao nascido fora do tempo, porque eu sou o menor dos apóstolos, que não sou digno de ser chamado apóstolo, pois que persegui a igreja de Deus. Mas, pela graça de Deus, sou o que sou, e a sua graça para comigo não foi vã. Antes trabalhei muito, muito mais do que todos eles. Todavia, não eu, mas a graça de Deus que está comigo, né? Essa manifestação de Cristo a Paulo foi assim, a última manifestação a ser registrada na Bíblia, né? Foi quando o Senhor Jesus apareceu para Paulo. Então, Paulo foi o último apóstolo, né? Uma das condições de ser apóstolo era ter visto Jesus, né? Ser testemunha ocular da ressurreição de Cristo. Em segundo lugar, ele deveria ser escolhido diretamente pelo Senhor. O Senhor que faz esse chamado, né, para o apostolado, né? Isso aconteceu com Paulo. Ele viu o Senhor. Em Atos 9:15, temos a sua chamada. Ele é muito claro em dizer que ele foi o último a ver o Senhor. Assim, depois dele, nenhum homem pode ser chamado de apóstolo. Não se levantaram mais apóstolos. E é preciso ter cuidado com esses homens que estão se intitulando apóstolos em nossos dias. São usurpadores de poder e enganador do povo. Esses homens não têm a mesma humildade de Paulo, porque eu sou o menor dos apóstolos, que não sou digno de ser chamado apóstolo. Ele se sentia pequeno, menor, indigno até, pela perseguição que ele fez na igreja de Cristo. E até por não ter convivido com os outros 12 ali, junto com o Senhor. Mas ele era um apóstolo autêntico, genuíno. Quando ele diz aqui que ele trabalhou muito mais do que os outros, pela graça de Deus, né, é uma verdade. Sim. Paulo foi aquele que organizou, né, que nos deu a igreja, a revelação do mistério da igreja para nós, né, foi através de Paulo. Isso é um ministério assim fabuloso, né? E a humildade dele se considera pequeno. E a gente vê pastores, pessoas aí hoje querendo ser apóstolos, né? Não viram a Cristo, não viram a ressurreição de Cristo, assim, popularmente. Né? É triste isso. Realmente. Deixa o ego, né, falar mais alto. O ego. É verdade. Poder. Então, a nossa resposta está em 1 Coríntios, capítulo 15, dos versos 5 ao 10.